Pessoal, esse exercício que nós faremos juntos agora é um problema que envolve o conectivo bicondicional e também o exclusivo, como está lá na chamada. Então, vou dar uma passadinha no problema primeiro para a gente situar. Acompanhe. O problema fala assim, julgue os próximos itens considerando a proposição P a seguir. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se e somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Então, a estrutura montada aqui é uma estrutura de uma bicondicional, sem detalhar nenhum item. O item 1, a proposição B, logicamente, então ele quer uma equivalente. A número 2, a negação da proposição P, da bicondicional. E o número 3 é uma valoração da bicondicional a partir de valores das bicondicionais simples, que ele nos dá. Então, antes de fazermos o problema, como eu sempre faço, vou dar uma lembrada na teoria. A bicondicional, ela é uma estrutura assim, Olha, A dupla seta B, que é lida assim, A se somente se o B. Na valoração da bicondicional, nós fazemos assim. Vou abrir aqui uma tabelinha com duas proposições, A e B. Então, aqui nós temos a proposição A, aqui a B. E vou deixar uma coluna a mais, que você vai entender um pouquinho mais na frente. Então, nós temos proposição A, B. Possibilidades, ambas são verdades. Apenas o A é verdadeiro. Apenas a B é verdadeira, ambas falsas. A bicondicional, nós trabalhamos assim. Forma mais simples, trocamos pelo igual e comparamos. Verdade é igual a verdade, verdade. Verdade é igual a falsidade, falso. Falso é igual a verdade, falso. Falso é igual a falso, verdade. Então, nós podemos falar assim. Uma bicondicional, ela é verdadeira quando as proposições que a compõem, as duas proposições simples, se for o caso, têm valores iguais. Ela é falsa quando A e B têm valores diferentes, que são a segunda e a terceira linhas. Qual é o detalhe da equivalente? Nós temos um cuidado muito grande quando um problema fala na equivalente da bicondicional, que é o seguinte. Uma bicondicional do tipo A, se e somente se a B, ela se equivale a dizer se A, então o B, e se B, então o A. É uma condicional indo, essa primeira, e uma condicional voltando, que é a segunda. Então, essa é a forma mais simples, a forma mais direta de ele colocar equivalência. Qual é o grande detalhe? Vou colocar aqui, que essa condicional, se A, então B, essa primeira condicional, ela tem uma equivalente a ela, que é a sua contrarrecíproca. Se não B, então não A. Como eu já discuti num problema de condicional. Essa condicional, se B, então A, que é a segunda, a contrarrecíproca dela é se... Opa! Deixa eu melhorar aqui. Se não A, então o não B. Alguma coisa que, assim, que eu gosto muito. Vamos pensar aqui na primeira. A, eu moro em BH. B, eu moro em Minas. Então, ela é assim. Se eu moro em Belo Horizonte, que é o A, então eu moro em Minas, que é o B. Como é que seria a contrarrecíproca? Se eu não moro em Minas, então eu não moro em BH, ok?
Então nós temos aqui, olha, as equivalentes, nós temos aqui as equivalentes à bicondicional. Muito bem. Voltando para o nosso problema. Qual é o grande detalhe em um problema que ele pede equivalência da bi? Que ele pode fazer, ó. Vamos numerar aqui. Aqui a 1, aqui a número 2. A condicional número 3, ela se equivale a número 1. A condicional número 4 se equivale ao número 2. Então, para a questão, tanto faz ele colocar a condicional número 1 ou a condicional número 3, porque entre elas existe uma equivalência. A segunda condicional, que é se B, então A, ela pode ser substituída pela número 4, que é equivalente a ela, a sua contrarrecíproca. Então, veja bem, quando ele faz a equivalente a uma bicondicional, ele pode fazer A1 com A2, A1 com A3, A3 com A1 ou A3 com A4. Perdão, A1 com A2, A1 com A4, A3 com A2 ou A3 com A4. É como se tivéssemos aqui, ó, uma coluna e tem que ser qualquer uma da esquerda da minha divisão, ou seja, pode ser A1, A3 ou qualquer uma da direita, que é A2 e A4. O que é o ideal? No problema, nós atribuímos o A e B e fazemos as possibilidades e conferimos na hora. Você vai ver como eu vou resolver. Outro detalhe aqui da nossa tabela é o seguinte. Nós temos o chamado ou exclusivo. O exclusivo, ele é lido assim, ó, ou A ou B. Alguns autores representam com V e um tracinho embaixo. O ou exclusivo, diferente do ou inclusivo ou que traz a ideia da união, ele aceita apenas uma delas verdade. É tanto que a ideia é ou A ou B. Então, olha, na primeira linha da tabela, as duas são verdadeiras. O exclusivo ele é falso. Na segunda ele é verdade, verdade e falso. Muito bem. O que você repara nessas duas colunas? Que onde a bicondicional é verdadeira, o exclusivo é falso. Onde a bicondicional ela é falsa, o exclusivo ele é verdadeiro. Então nós podemos fazer a negação de uma bicondicional através do ou exclusivo. Então vamos falar aqui, olha, negação da bicondicional. A negação dela. Tem duas maneiras que nós podemos fazer. Primeiro, eu tenho assim, ó, uma bicondicional. Eu quero negar essa bicondicional. Qual que seria a primeira forma de negar ela? Olha, a bicondicional ela é falsa quando A e B têm valores diferentes. Então, nós poderíamos forçar a barra, falar o A é verdade e o B é falso, ou seja, confirmamos o A e negamos o B, ou o A é falso e a B é verdade. Então, aqui, ó, confirmo o A e nego o B na primeira, ou nego o A e confirmo o B. Qual que seria a outra forma de negar ela? Através do ou exclusivo, ou A ou B. O interessante de reparar, quando nós fazemos pelo ou exclusivo, é que não se mexe nas proposições, apenas a troca do conectivo. Visto isso, vamos agora resolver a questão do CESP. Ele diz assim: julgue os próximos itens, considerando proposição P a seguir. O desenvolvimento científico do país permanecerá estagnado se e somente se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil. Vamos considerar o seguinte: o A
proposição A será a nossa primeira aqui, ó. O desenvolvimento científico permanece estagnado. Vou abreviar aqui. O desenvolvimento permanece estagnado, ok? E o B é não houver investimento em pesquisa. Não houver investimento em pesquisa. Vamos abreviar assim para a gente não se perder. Então, sentença A, o desenvolvimento permanece estagnado. A B, não há investimento. A questão número 1 diz assim, olha, a proposição P é logicamente equivalente a se não houver investimento em pesquisa acadêmica, então o desenvolvimento científico permanece estagnado. E se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento do país não permanece estagnado. Veja bem, nós estamos saindo de uma bicondicional do tipo A, se e somente se o B. O que é uma equivalente a ela? Se A, então o B, e se B, então o A. Lembrando que a primeira condicional também pode ser escrita se não B, então não A, e a segunda se não A, então não B. Vamos ver o que ele fez, vamos conferir. Ó, primeira sentença dele, começa aqui, ó, e termina aqui. Vamos ver. Se não houver investimento, que é a B, repara, ó, se não houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, então o desenvolvimento permanece estagnado. Então ele fez essa primeira aqui, se B, então o A. Então na segunda coluna, naquela ideia, ele fez essa condicional. Vamos ver a segunda. E se houver investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, isso é a negação da B. Então, o desenvolvimento não permanece estagnado, que é a negação da A. Então, ele fez essa condicional. Isso significa para a gente o seguinte, o item ele está correto, porque ele usou uma condicional da esquerda e uma da direita. Quais são os cuidados, o ponto de atenção? Que ele poderia ter feito assim, ó, usar essa e essa. Ficaria errado. Uma outra maneira que estaria errado, ele fazer esta e esta. Não pode. Então, nós fazemos isso. Nós abrimos a bicondicional, né, nas condicionais, colocamos as equivalências e conferimos se ele fez uma da primeira coluna e outra da segunda coluna, independente da ordem, nós vamos valorar o item como um item certo. Número 2. A negação da proposição P está corretamente enunciada da seguinte forma: ou o desenvolvimento científico do país permanece estagnado, repara, é o A, ou não haverá investimento em pesquisa acadêmica no Brasil, que é a B. O que ele está dizendo nesse item é que a negação da bicondicional dada A, se somente se o B, está corretamente colocada como ou A ou o B, o que é certo, né? Porque o ou exclusivo, lembrando que essa sentença ela é o ou exclusivo. O ou exclusivo ele pode ser utilizado para negar a bicondicional. Por que nós sabemos que o ou é exclusivo? Porque a sentença abre pelo ou A ou B. Detalhe, para ser cuidadosamente observado, a negação da bicondicional através do ou exclusivo não há mudança no sentido das proposições, apenas a troca do conectivo. Aqui é A, aqui tem um A, não posso estar negando. Aqui é a B,
aqui é a B também. Então, como nós reparamos, a única alteração foi o conectivo bicondicional sendo trocado pelo ou exclusivo, ok? Muito bem. E a número 3 fala assim: se a proposição P for verdadeira, então, ó, lembrando, a nossa P é a bicondicional, A, se e somente se o B. O A é o desenvolvimento permanece estagnado e a B não há investimento. Então ele fala assim, ó, se a proposição P for verdadeira, então quando que a P ela é verdade? Quando A e B têm valores iguais, sejam as duas verdadeiras, sejam as duas falsas, mas com valores iguais. Então vamos ver. A proposição P é verdade, então as proposições. O desenvolvimento científico do país permanece estagnado. O que é isso que ele está falando? O desenvolvimento científico permanece estagnado. É o A. Então ele está falando que do A. E há investimento em pesquisa acadêmica. Só para lembrar, a B é não há investimento. Então, quando ele fala que há investimento, ele está fazendo a negação da B. Ora, se eu tenho que a minha bicondicional é verdadeira, o A e o B tem que ter valores lógicos iguais. Só que a sentença, ele está dizendo que a proposição A e a negação da B têm valores lógicos iguais, o que está errado. A e não B tem que ter valores lógicos diferentes. O A ele manteve. Ok, como ele inverteu o sinal do B, olha, se A e B eram iguais, A e não B são diferentes. Por isso o item é um item errado, ok? Então esse é um exercício, eu considero ele muito bacana, um problema assim que exemplifica muito bem o trabalho com uma bicondicional. É isso aí, valeu!